Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a vida não é fácil. Não é pra ninguém, né, Paulinho? Eu, Michele Machado Cruvinel Lacerda, eu dei à luz a uma menina linda, espetacular, maravilhosa. O nome dela, Lavínia. Ah, minha filha veio ao mundo linda, 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 linda. E eu tinha certeza absoluta, ao lado do meu maridão, de que a Lavínia estava muito saudável. Nós acreditávamos piamente nisso. Até que com 6 meses de vida, aquela coisa rotineira de levarmos a criança ao pediatra, é normal, né? Assim que a criança nasce, a gente conduz ao pediatra. Aos 6 meses de vida, eu levei a Lavínia ao pediatra dela. E o pediatra fazendo a ausculta do coração, que é o exame mais simples que todo médico acho que faz, né? Que realiza. Aquela coisa do estetoscópio. Aí vai colocando o estetoscópio no peitinho, nas costinhas. Ele parou um pouquinho mais no peitinho da Lavínia, como que tivesse observado alguma coisa assim de... Desculpe usar a expressão, mas como se ele tivesse descoberto alguma coisa de anormal no peitinho da Lavínia. Ele ficou ali ouvindo um tempo maior. Que foi, doutor? Não, eu não sei se é impressão minha, depois eu vou pedir para você passar por um cardiologista, mas eu estou vendo pelos batimentos cardíacos, eu desconfio que a Lavínia, ela deve estar com algum sopro. Ele até usou a expressão no diminutivo, para diminuir a importância do que ele havia encontrado. Deve estar com algum soprinho no coração. Bobagem, algum soprinho no coração. Isso ela tinha 6 meses. Mas por desencargo de consciência, ô Michele, eu vou pedir para você fazer um exame mais apurado. E aí a minha amada Lavínia, meu bebezinho de 6 meses, e eu já fiquei preocupada juntamente com meu esposo. Fizemos uma batelada de exames com ela. Agora sim, com um médico especialista no assunto. Era um cardiologista. E o médico chegou à conclusão de que, de acordo com os exames, a minha filha de 6 meses tinha uma cardiomiopatia hipertrófica. O nome é complicado e a doença também o é. Não é só o nome que é complicado, não. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença no músculo do coração, no miocárdio. Doutor, o que é isso? Sabe o que é, dona Michele? O órgão, ele não consegue relaxar. O músculo do coração da sua filha, ele não consegue relaxar. E isso faz com que o músculo, por não relaxar, ele vai se tornando grosso, como a gente usa a expressão na medicina. Ou seja, ele vai crescendo. O músculo, ao ficar grosso, ele vai crescendo. Quem me explicou isso foi uma cardiologista pediátrica, a doutora Cristiane Binotto.
Ela me atendeu naquele hospital Pequeno Príncipe e ela explicou esse assunto para mim. E o que isso implica na vida da pessoa? E ela então detalhou, a pessoa pode ter sintomas como uma escuta diferente, que foi o que o médico pediatra detectou. Nos casos silenciosos, a doença se torna bastante perigosa porque ela é capaz de causar arritmias. E essas arritmias podem ser tão importantes que pode causar. Aí foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra e eu estremeci. E essa arritmia importante pode causar morte súbita. Ela é, inclusive, a principal causa de morte súbita em jovens atletas. Esse tipo de doença que a Lavínia tem. Então a Lavínia, de acordo com o que foi detectado a partir dali, a médica fez um alerta. A minha filha não poderia ser uma criança normal. Ela não poderia correr como as outras crianças. Você imagine o que isso significa para uma mãe e para um pai. Nós teríamos que nos desdobrar nos cuidados, porque não poderíamos permitir nunca que a Lavínia corresse. Porque qualquer esforço físico por parte dela poderia causar para ela um problema gravíssimo. Você já pensou você começar a incutir na cabeça da tua filhinha, logo após os 6 meses de vida, que ela não pode correr, que ela não pode fazer um esforço? Foi realmente muito triste a detecção desse problema cardíaco da minha filha. Era um problema muito importante. E a coisa foi se agravando, porque quando a Lavínia chegou a 3 aninhos de vida, ela acabou sofrendo um desmaio. Foi o primeiro. Ela acabou sofrendo um desmaio aos 3 anos de idade, mesmo sem ter tido nenhum tipo de esforço físico. Aí assustou. Ela que já passava a maior parte do tempo sentada, aos 3 anos, aquela primeira crise. Na verdade, nós tínhamos ido numa festinha e tinha um pula-pula. Sabe o pula-pula, que é tão comum em festa infantil? Ah, mãe, eu quero ir no pula-pula, mãe, eu quero ir no pula-pula, mãe, eu quero ir no pula-pula, com 3 aninhos. Então, como negar, né? Por uma criança com 3 anos de idade, ela na festa, vendo toda a meninada entrando no pula-pula, como é que você vai negar? Mãe, eu quero ir no pula-pula também. E eu e o meu marido, um pouquinho, tá, filha? Um pouquinho, tá bom? Só que aquele pouquinho que ela foi, ela tá com 3 aninhos, aquele pouquinho que ela foi, ela deu alguns pulos lá no tal do pula-pula, pois aquilo foi o bastante para que ela sofresse um desmaio. E aí nós nos desesperamos. Eu e meu marido, quando vimos ela desmaiando naquele pula-pula, nós saímos daquela festa desesperados direto para o hospital. E a partir dali, dos 3 anos, foi um marco. Não teve um ano sequer dali para frente que ela não desmaiasse. Todos os anos ela desmaiava. Os desmaios, de acordo com os especialistas, indicavam a necessidade de um tratamento invasivo. E aí a Lavínia passou pela primeira cirurgia, que era colocar um desfibrilador implantável com uma função parecida à de um marca-passo. Mas tem esse nome complicado mesmo, desfibrilador implantável. A partir daí, quando ela fez essa cirurgia, aí ela não podia fazer qualquer atividade, qualquer esforço físico. Então ela nunca, minha filha nunca participava das aulas de educação física. Nunca podia brincar na casa de amigas, eu tinha que estar presente. A brincadeira dela tinha que ser escrever, fazer desenho. Nós moramos em Minas Gerais. Então, todo mineiro, como aqui não tem mar, o sonho
da mineirada é a gente fazer um passeio numa praia. É a melhor notícia que você dá para uma criança mineira. Ah, mamãe e o papai, nós vamos passear, nós vamos à praia. Só que quando a gente levava a Lavínia, eu e meu marido, a primeira coisa que a gente dizia: filha, não pode correr no mar, não pode correr na areia, não pode correr na praia, você vai se sentar aqui na esteira, você vai ficar com a mamãe. Não é fácil, gente. Não é fácil controlar uma criança assim. E a Lavínia, ela foi se acostumando com o ritmo dela. Era triste, mas ela foi se acostumando. Então, se íamos à praia, a gente era obrigado a alugar uma casa que não precisasse andar muito. O pai sempre carregando a Lavínia nos ombros, no colo, levando tipo cavalinho. Era uma diversão para ela também. Mas era uma maneira que nós havíamos encontrado de diverti-la sem que ela fizesse esforço físico. A vida da Lavínia sempre foi assim, quietinha, e não é fácil para uma criança. A gente brinca até que ela não sabe correr, a Lavínia. As brincadeiras sempre foram manuais, joguinhos, ela sentada, sempre assim. Ela não sabe correr. Quando deu o ano de 2022, ela com 10 anos, a Lavínia tinha um sonho. Oh, mãe, um dia eu quero correr na praia. Esse era o grande sonho da minha filha Lavínia. Mãe, um dia eu quero correr na praia. E eu dizia para ela: você vai conseguir, filha, você vai correr. Você vai chegar lá. Só que a doença estava se agravando. O músculo cardíaco, de acordo com aquela previsão médica, de que ele ficaria grosso, de que ele cresceria, ele estava crescendo. E na medida em que ele cresce, é gozado. As pessoas entendem assim, né? Se um músculo cresce é bom, qualquer outro músculo talvez seja. O cardíaco não. Quando ele cresce, ele enfraquece. O crescer do músculo cardíaco é o enfraquecer. Então, quando foi no ano passado, 2022, com 10 anos, a Lavínia começou a piorar. O músculo foi ficando cada vez mais hipertrófico. E aí o marca-passo que ela estava usando já não estava ajudando mais. Em junho, a Lavínia passou mal na casa de uma das avós. Ela estava assistindo televisão. E foi aí sim, a primeira vez que ela desmaiou sem qualquer esforço físico, assistindo a um programa de televisão. Aquilo preocupou muito. Ficamos muito assustados. E em novembro, outro mal-estar na escola, mais grave desta vez. Ela desmaiou na escola e quando fomos avisados, a levamos correndo, voando para o hospital. Ela ficou internada 1 semana. E desta vez foi transferida para Belo Horizonte, capital mineira. Nós não moramos na capital. Mas ela teve que ser transferida para BH, a capital mineira. Só que de lá, os médicos entenderam que o assunto dela era tão grave que ela precisava se transferir para São Paulo. Você acredita que na transferência de BH para São Paulo, ela sofreu 3 paradas cardíacas? Foram 6 durante toda a sua vida. Só que no caminho de BH a São Paulo, 3 paradas cardíacas. Aqui em São Paulo, os médicos, depois de um exame apurado, disseram a mim e ao meu marido: olha, só uma coisa poderá salvar a vida da filha de vocês. O que, doutor? Um transplante. O coração dela está muito fraco. O miocárdio dela praticamente já não tem mais força para impulsionar o sangue. A única esperança é um transplante de coração. Mas, obviamente, que nós sabemos e entendemos quanto isso é difícil de acontecer. Um transplante cardíaco não é uma cirurgia qualquer. Porque ela teria que ser colocada numa fila para receber esse coração. A Lavínia teria que ficar numa fila. Essa fila, ela é do SUS.
teria que obedecer uma ordem. Existem outras crianças também na fila. A ordem teria que respeitar a chegada de cada uma dessas crianças à fila e mais a gravidade de cada criança dentro dessa história. E a Lavínia foi colocada nessa fila. Agora, para isso acontecer, é muito duro, porque, veja, tem que morrer uma criança. Eu queria esclarecer a vocês que esse órgão, o coração, ele exige que, ao ser doado, ele vá para uma caixa torácica, igual a do doador, sabe? Então teria que ser uma criança, teria que morrer uma criança, para que tivesse o mesmo tamanho, peso da Lavínia, e era sempre muito miudinha, porque o próprio coração doente não permitiu que ela desenvolvesse tanto. A caixa torácica dela pequenininha, porque o coração, ele fica ali no mediastino, que é o espaço havido entre os dois pulmões, no meio da caixa torácica. Tem gente que fala o coração fica do lado esquerdo. Não é bem assim, o coração fica no meio. É que o miocárdio, ele faz uma curvinha, tem uma pequena curva no coração e ele pulsa, dando a impressão de funcionar do lado esquerdo. Mas ele fica no mediastino, no espaço entre dois pulmões. Então teria que morrer uma criança, o que a gente não pode desejar em hipótese alguma. Teria que morrer uma criança, essa criança ser a doadora, e além da compatibilidade sanguínea e tantas outras compatibilidades necessárias. A Lavínia entrou na fila. Entrou na fila. Foi no dia 23 de dezembro do ano passado que ela teve alta, mas eu continuei com meu marido morando por aqui, em São Paulo, na capital de São Paulo, para ficarmos próximos ao hospital. O tempo foi passando e ela vinha na fila. Quando foi março de 2023, portanto, esse ano, no mês de março de 2023, Lavínia despertou numa madrugada passando muito mal. Muito mal. Nossa. Ela estava roxinha, sem ar. E naquela madrugada daquele março de 2023, eu e meu marido a conduzimos correndo para o hospital. Levamos ela voando para o hospital. A equipe médica disse que ela não sairia mais do hospital. Foi terrível escutar isso. Mas a equipe médica teve que ser dura, porque a notícia exigia essa dureza. A equipe médica olhou para meu marido e falou: olha, chegamos ao limite. Esse março de 2023 é o limite. A sua filha, ela não pode mais sair daqui do hospital. Ou ela vai sair daqui com um coração transplantado, viva, ou ela vai sair daqui, entenderam? Ela vai sair daqui morta. Meu Deus, foi a pior notícia. O transplante era uma necessidade premente. Ela ficou na UTI. Ela tinha apenas 25% das funções do coração. Então ali era a hora do desespero. Eu, Michele e meu marido sempre conversamos muito com a Lavínia sobre a doença. Ela entendia tudo que se passava com ela. Não pensem vocês que nós escondíamos dela, não. Ela entendia que ela estava na fila do transplante do coração, inclusive esperando ansiosamente por esse dia. A expectativa era ter uma vida diferente após a recuperação, após a cirurgia. Mas ela não é boba. E eu sempre soube do fundo do meu coração que ela sabia de tudo, ela estava consciente de tudo. Mas assim eu tinha também uma certeza comigo: aquele transplante iria acontecer.
Mãe não é boba. Ela começou a conhecer as outras crianças que estavam internadas. E até conheceu crianças que haviam trocado o coraçãozinho. Uma das meninas que ela havia conhecido havia feito o transplante. E disse para a Lavínia: eu estou indo embora, eu troquei o coraçãozinho. E a Lavínia respondeu para essa criança: isso também vai acontecer comigo. Ela sabia da doença desde que aprendeu a falar. Eu a colocava na frente do espelho, porque ela tinha uma cicatriz no meio do peito, devido a cirurgias, e eu mandava ela repetir a frase, mesmo com todo sofrimento. Eu falava: filha, você vai repetir a frase que a mamãe vai falar, tá? Isso desde que ela começou a falar. Fala, mamãe. Então diga assim: mesmo com a cicatriz, eu sou linda e posso ser tudo o que eu quiser. Vai. Mesmo com a cicatriz, eu sou linda, mamãe, e poderei ser tudo o que eu quiser. Passava um dia no hospital com ela, meu marido Rafael. E tem uma coisa que eu ainda não revelei a vocês. Nesse meio termo, nós havíamos tido uma outra menina, Paola, a minha filha. A gente se revezava naquelas manhãs de visita. À tarde, ela estudava e fazia lição lá no hospital, para poder desenvolver também a mente. Ela aprendeu, a Lavínia, a fazer pulseiras de miçangas. Ela é muito vaidosa. Ela gosta de pintar as unhas e de cuidar da pele. Foi aí que eu e ela resolvemos fazer algo que talvez tenha ajudado até o Faustão. É impressionante. Eu e a minha filha resolvemos fazer algo que talvez tenha refletido na ajuda do Faustão. Juntas, eu e a Lavínia gravamos um vídeo para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Eu sou dentista. E eu não trabalho há mais de um ano, lógico, com a minha filha. Meu trabalho não tem como ser home office. Eu tenho a ideia de usar o meu perfil com 2.000 seguidores para divulgar a rotina de uma filha internada. Então eu e a Lavínia, nessa campanha, nós conseguimos mais de 70.000 seguidores. Nosso objetivo não era ter seguidores, era alcançar pessoas. Quantas mais vissem, tanto melhor seria, para conscientizá-las da importância da doação de órgãos. Até que o grande dia chegou. A Lalá tem vontade de viver. Lalá é o apelido da minha Lavínia. Lavínia usava uma medicação na veia para manter o coração funcionando. A ansiedade pelo transplante crescia a cada dia, principalmente depois que um colega de UTI fez o procedimento no início de maio e deu certo. Todo dia ela falava: eu acho que é amanhã, né, mamãe, que chega o meu coração. Eu percebi que ela começou a ficar ansiosa. Aí o médico veio e explicou tudo para ela sobre a dificuldade que era de se conseguir um órgão. Quando foi na terça-feira, caiu numa terça-feira, 30 de março. 30 de março. Nesse dia, nós fomos primeiro informados logo pela manhãzinha, 30 de março, uma terça-feira de 2023, de que uma garotinha de 4 anos, que estava na fila, no mesmo hospital, aqui em São Paulo, lamentavelmente não suportou esperar. Ela era amiguinha da Lavínia, tinha 4 aninhos. Essa criança lamentavelmente veio a falecer, porque não deu tempo de chegar um coração para ela. Foi na terça, dia 30. Pela manhãzinha tivemos essa notícia. Um pouco mais tarde, por volta das 9 horas da manhã, 9h30, 10 horas, chegou uma outra notícia. A Lavínia seria preparada porque um coração havia sido doado e seria destinado a ela.
todos os testes, estava tudo certo. E a Lavínia olhou para mim e disse assim: mamãe, meu coração está chegando, mamãe. Meu coração está chegando e junto dele vem amor, mamãe. Ela usou essa expressão. Meu coração está chegando, mamãe, e junto dele vem amor, muito amor. Disse ela. Inclusive, depois quem quiser ver isso, essa frase dela está na rede social. Nós somos informados então sobre o doador daquele coração, mas exames precisavam comprovar a compatibilidade dos perfis. Depois de todos os dados confirmados, ela foi levada em poucos minutos ao centro cirúrgico. Fazer o transplante era o que ela mais queria, e ela foi sorrindo para a cirurgia. A Lavínia, tinha muita vontade de viver, experimentar o que ela não conhece, o que ela não conhecia até aquela vez, até aquele momento. Ela não sabia o que era natação, ela não sabia o que era patins, não sabia o que era pula-pula, porque a única vez que ela entrou e deu uns 3 pulos, aconteceu o que aconteceu. Ela não sabia o que era andar bastante e ela queria correr na praia. Esse era o sonho dela, correr na praia. A cirurgia começou a acontecer. A do Fausto Silva eu soube depois, durou 2 horas e meia. A dela, 4 horas. 4 horas de cirurgia. Fiquei na maior expectativa, esperando que o médico desse uma boa nova. E 4 horas depois, sai o médico responsável e diz para mim e para o Rafael, meu marido: Dona Michele, seu Rafael, a nossa expectativa aumentou tanto e o nosso coração parecia que ia sair pela boca. Pois não, doutor? Dona Michele, seu Rafael, fala, doutor. Correu tudo bem. A cirurgia da Lavínia foi um sucesso. Agora precisamos aguardar. As 72 horas seguintes são importantíssimas. Mas pelo menos 1 mês mais, 30 dias mais, ela teria que ficar no ambiente de hospital, inclusive na UTI. A recuperação foi ótima. O coração perfeito e saudável. Ela ficou internada, portanto, 30 dias. Ela ficou, na verdade, o mês de abril inteirinho. E quando foi no mês de maio, quase Dia das Mães. Agora, Dia das Mães de 2023. Quase Dia das Mães. Eu levei a minha filha numa praia para que ela provasse o sabor do vento no seu rosto. Ela deu a mão a Paola, a irmãzinha dela, e as duas correram pela praia. Não a toda velocidade, porque cuidados deveriam ser tomados ainda, mas puderam correr, porque o coração havia sido transplantado e a cirurgia tinha sido um sucesso. Um sucesso absoluto. E é preciso falar sobre a doação de órgãos. É preciso. Porque no mesmo dia que a minha filha recebeu o seu coração, a garotinha de 4 anos, conforme eu já narrei na carta, não suportou a espera. É importante que as pessoas estejam conscientes disso. Talvez a campanha que eu e minha filha fizemos, quem sabe tenha refletido no Faustão e em tantos outros que estão recebendo seus corações. A medicina cardíaca está muito avançada, especialmente no Brasil. Nós temos médicos muito competentes nessa área. Gente muito competente trabalhando. E eu fiz questão até de mandar para você, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, esse áudio da Lavínia, essa fala da Lavínia,
para que todos vocês pudessem acompanhar de perto a forma como isso tudo aconteceu, a maneira como isso tudo aconteceu. A idade dela agora, 11 anos. E aos 11 anos de idade, a minha filha, através da caridade, de um coração doado, está podendo fazer tudo o que ela sonhou fazer a vidinha inteira dela. Brincar, correr, ir à praia, entrar no mar, sozinha. Nós que dizíamos que ela não sabia correr, ela está aprendendo. De fato, ela tem lá suas dificuldades, mas ela está aprendendo. E daqui a pouquinho a gente tem certeza absoluta que ela vai se tornar uma grande corredora. A nossa filha é maravilhosa. Ela é espetacular. Ela é uma criança abençoada por Deus. E não há como a gente negar que para mim e para o meu marido, o Rafael, e para a irmãzinha dela, a Paola, a Lavínia nasceu de novo, agora no último dia 30 de março de 2023. Foi algo tão espetacular o que aconteceu, que sincero e honestamente falando, eu gostaria, eu gostaria de que vocês todos pudessem participar dessa nossa alegria. E por favor, queria que vocês se conscientizassem, de que as pessoas se conscientizassem da importância que é a gente doar órgãos. Ninguém deseja que ninguém morra, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece. Lamentavelmente acontece. Acontece na vida de qualquer família, infelizmente. É muito triste. A gente não quer que ocorra, mas infelizmente é o que vem a acontecer. Acontece com pessoas de meia idade, acontece com pessoas bem idosas. Não devia acontecer, mas lamentavelmente acontece também com crianças. E quando uma criança falece, nossa, é uma tristeza muito grande para uma família. Nada pode ser mais triste para uma família. Então, eu quero apelar para as famílias que estão acompanhando, para as famílias que estão ouvindo, que façam essa doação, que autorizem essa doação. Pelo menos você sentirá a emoção de que não foi em vão a morte do seu ente querido. Fala, Lavínia! Gracinha de Lavínia, fala com a gente, por favor. Eu sou a Lavínia, nasci cardiopata e aos 3 anos de idade eu coloquei um marca-passo. E ao longo dos meus 10 anos de vida eu desmaiava umas 3 vezes por ano. O ano passado, o meu coração ficou muito fraco, eu fiquei bem grave. Eu morava no interior de Minas Gerais, eu mudei para Belo Horizonte, fiquei internado um tempo e depois eu morei um tempo lá. E um dia, em Belo Horizonte, eu passei mal na escola e tive que ficar 15 dias na UTI lá do hospital. Meu coração estava cada dia mais fraco, então fui transferida para a UTI de São Paulo. Fiquei mais 15 dias na UTI e me mudei para São Paulo. Até que um dia eu acordei passando mal e fui internada novamente. Nesse dia, o médico decidiu que eu precisava de um transplante cardíaco. Foi 30 de março de 2023. Eu e minha mãe decidimos fazer uma campanha de doação de órgãos para meu coração chegar mais rápido. E o meu coração chegou em 42 dias. A gente sempre teve a certeza que o meu coração ia chegar, porque a gente é de muita fé. Não se fala muito em doação de órgãos para criança. Nós conhecemos várias crianças que morreram nessa espera. A gente não torce para ninguém morrer para doar um órgão. Infelizmente, tragédias acontecem todos os dias. E a gente torce para que essas famílias transformem esse momento de muita dor ao amor ao próximo. Porque esse sentimento vai ser transformado em um gesto nobre de amor. Converse com a sua família sobre a doação de órgãos. Não precisa de nenhum documento assinado.
Somente o seu familiar pode autorizar a doação. Eu sou a Lavínia, tenho 11 anos, transplantei o coração dia 30 de maio de 2023 e o sim de uma família salvou a minha vida. Doe órgãos, salve vidas. Doe órgãos, salve vidas. O apelo de uma menininha de 11 anos. E eu espero que você que esteja acompanhando essa história relatada pelo rádio e através do nosso canal, possa atender esse apelo. Isso tudo e essa história foi ao ar exatamente devido ao que aconteceu com o Fausto Silva. Essa menina mandou depois uma mensagem para o Faustão que acabou comovendo demais a família dele. Ele ainda não tenho certeza se viu a mensagem que ela enviou, mas a família dele ficou muito comovida. E quem sabe tenha sido o reflexo da campanha feita por ela que fez com que o coração chegasse um pouco antes ao Faustão. Essa é uma história que merece o teu comentário. E como eu gostaria do teu comentário a partir de agora, aqui no nosso canal.